é isso, pessoal. Boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de séries temporais e processos estocásticos. E hoje a gente vai falar basicamente sobre dar vários exemplos de processos estocásticos, entendeu? A gente falou sobre a teoria dos processos estocásticos na última aula, a gente fez até algumas demonstrações práticas. Vocês vão ver que esse código que eu estou mostrando aqui para vocês é uma continuação do código da semana passada, mas ele tem outras coisas que eu não mostrei lá. Mas a ideia é mostrar alguns exemplos de processos estocásticos e alguns processos estocásticos clássicos. Todo mundo precisa conhecer, todo mundo precisa saber, e eles vão nos ajudar a entender melhor toda aquela teoria que nós falamos na aula passada. Então, para começar aqui, vou dar uma executada nos códigos e fazer uma revisão daquilo tudo que nós vimos na aula passada. Então, na aula passada a gente conceituou processos estocásticos e todos os momentos conjuntos, né? Por exemplo, o valor esperado, seja ele no tempo, ao longo do tempo, ou no conjunto, né? Então, o código que nós executamos na aula passada. A variância, basicamente, é a mesma coisa, a gente está sempre pegando aqui a aproximação amostral, tanto tanto a aproximação amostral do valor esperado, quanto a aproximação amostral da variância. Lembrando que a covariância não é igual à variância, né? A covariância, se você pegar a covariância de uma variável com ela mesma, é o quadrado da variância, beleza? A autocorrelação é a covariância normalizada, certo? E a função de autocorrelação é uma das funções mais importantes que a gente tem aqui. A gente gera o ACF, né, o plot do ACF, o gráfico do ACF, que é a autocovariância para diferentes intervalos de tempo. Ele é uma das informações mais importantes que a gente pode ter sobre o processo estocástico. Ele revela para a gente a memória do processo estocástico. Mas lembrando, essa é uma informação linear, ok? Lá na frente, um mês à frente, aí, nós vamos estudar séries temporais não lineares. Inclusive, nós vamos ter uma aula sobre teoria da informação. E a teoria da informação é muito interessante, é um assunto linearmente correlacionado com as séries temporais de processos estocásticos. E o interessante da teoria da informação é que ele tem basicamente as mesmas métricas que a gente está utilizando aqui, covariância, autocorrelação, só que são métricas não lineares. Entendeu? Então, quando a gente for estudar séries temporais não lineares, a gente vai estudar outras métricas que a gente vai utilizar no lugar dessas que a gente está utilizando aqui agora. Certo? Mas isso lá na frente. A gente tem aqui os testes de estacionariedade. Aqui a gente está fazendo o teste de estacionariedade visual, né? Comparando as janelas, né? Comparando a média do processo em janelas diferentes. E aqui comparando a função de autocorrelação em janelas diferentes. Então, eu não vou parar para explicar esses códigos, porque isso eu já fiz na aula passada. E aqui eu tenho o teste estatístico de Key-Flow aumentado, que é o teste de significância estatística de estacionariedade. Bom, agora nós vamos começar a nossa aula propriamente dita, falando sobre processos ID. Nós já começamos a falar sobre processos ID na nossa última aula. Mas a gente utilizou o processo ID lá só para dar um exemplo do processo, a gente não aprofundou em que são os processos ID. Nós vamos fazer isso aqui agora. O que é um processo ID? É um processo estocástico que ele
identicamente distribuído, porém independente, certo? Ele, todas as amostras, todas as variáveis aleatórias que pertencem a esse projeto, ao longo do conjunto índice, e aí, gente, sempre quando eu falar ao longo do tempo, beleza? Segunda vez que eu falo isso, mas só para vocês fixarem. Toda vez que eu falar ao longo do tempo, vocês partem do pressuposto que o meu conjunto índice T, beleza? O meu conjunto índice T, ele é discreto e unidimensional. Beleza? Então, quando eu falar ao longo do tempo, você já sabe. Esse é um conjunto índice simples. Ele começa em zero e vai até o infinito, contando de 1 em 1. E ele é inteiro. Então, quando eu falar assim, olha, todas as variáveis aleatórias ao longo do tempo, ou seja, ao longo de todos os índices do conjunto índice, todas elas têm a mesma distribuição de probabilidade, ou seja, elas são identicamente distribuídas, mas todas as variáveis aleatórias são independentes entre si. Isso significa o quê? Que o nosso gama de K, ou seja, a nossa autocorrelação, para qualquer intervalo, ela é zero. Eles são qualquer intervalo maior do que 1, viu, gente? Desculpa. Para qualquer K maior do que. Eu coloquei até maior do que zero aqui, mas é maior do que 1. Porque a autocorrelação de tempo 1, que é uma amostra com ela mesma, é sempre 1. Vou corrigir isso aqui para não fazer confusão. Maior do que 1. Beleza? Então, para qualquer K maior do que 1, a autocorrelação é zero. O que isso significa? Esses processos eles não têm memória. Esse processo, nenhuma amostra do passado, ela influencia uma amostra do presente ou do futuro. É isso que a gente chama de memória, né? É a influência do passado no futuro. Então, o que o processo ID quer nos dizer? Saber se eu sei um histórico muito grande anterior desse processo, ele não nos ajuda em nada a predizer o futuro. Saber, então a probabilidade, olha só essa definição matemática aqui. Uma vez que eu tenho um conjunto de dados de amostra, eu quero saber a probabilidade condicional do meu futuro em função de eu saber o meu passado. É a mesma coisa de eu não saber nada do passado. A probabilidade condicional ela é igual à probabilidade marginal. E nós estudamos isso 2 aulas atrás. Nós estudamos isso para definir a independência. Então, quando eu afirmo que a probabilidade condicional é igual à probabilidade incondicional, a probabilidade marginal, eu estou falando que todas as amostras do processo são independentes entre si. Mas qual a função de se saber isso? Bom, tem uma função teórica de saber disso, mas tem uma função muito prática em saber disso. Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Beleza? Então, processos ID são a forma mais simples, mais básica, mais elementar de processo estocástico. É aquele processo estocástico que tem zero memória, que tem zero dependência entre as amostras. Ok? Então, nós vamos começar aqui com um processo bem simples, que é o processo de Bernoulli. O que é o processo de Bernoulli? O processo de Bernoulli, ele é um processo estocástico com espaço amostral ômega discreto, que é 0,1, que ele é um ensaio de Bernoulli, e o tempo discreto, né? E o conjunto índice discreto, para chamar ele de tempo. Então, toda amostra desse processo, toda variável aleatória desse processo, ele é um ensaio de Bernoulli, simples. Uma independe da outra. Então, programar esse processo é até muito simples. Você vai fazer, só para lembrar, né, que o ensaio de Bernoulli é uma distribuição de probabilidade mais básica de todas. Então, ele só tem um parâmetro, que é P.
que é a probabilidade do evento de sucesso, o evento 1. E 1 menos P é a probabilidade do evento 0, que é o evento de falha. Certo? Então, muito simples isso aqui. Eu vou pegar 10 amostras aqui. Então, aqui é a quantidade de instâncias do processo e a quantidade de amostras N, né? Só para lembrar aqui. Vamos padronizar aqui. N, número de instâncias do processo estocástico. E N é o número de amostras em cada instância do processo. E P é o único parâmetro aqui, que é a probabilidade de sucesso. Ops. Probabilidade de sucesso. Então, bem simples isso aqui. Vou fazer um ensaio de só 10 amostras, só uma instância, mas 10 amostras do processo, para a gente dar uma visualizada nele aqui. Olha só que beleza. Então, como vocês podem ver, é um processo que de vez em quando tem e de vez em quando tem zero. Aqui, nossa probabilidade ela é meio a meio, né? Vou colocar uma probabilidade maior aqui para o insucesso, 3. Coloco o contrário, né? 3 aqui está a probabilidade de insucesso ou de sucesso. O insucesso tem mais frequência do que o sucesso. Está invertido aqui, gente. Não, tá certo. É isso mesmo. Sucesso. Foi só uma flutuação aleatória mesmo. Então, vou aumentar o número de amostras aqui para 100. Olha o nosso processo. Então, é um processo bem simples de espaço amostral discreto e tempo discreto. Então, uma variação bem simples. O nosso espaço amostral ele sempre pode ser ou sucesso ou falha. Então, por mais que deixa eu colocar várias instâncias daqui. Vou colocar 3 instâncias aqui. Ó, instâncias diferentes. Cada cor aí, ou desculpa, cada realização, né, cada instância aqui está com uma cor separada. Mas uma coisa, um processo dessa natureza pode modelar fenômenos muito interessantes, né? Não esse, né, que é de memória zero, mas tem processos como, por exemplo, a taxa de aparecer uma partícula de radiação lá, tem ou não tem? Tem ou não tem ao longo do tempo, né? Eles podem ter o mesmo espaço amostral, embora o tempo aqui seja medido em nanosegundos, uma fração mínima de segundos lá, mas ele não é contínuo, ele é discreto. Então, esse aqui é uma amostra do nosso processo. Vou colocar 1000 amostras aqui. Bom, e se eu quiser analisar a memória desse processo? Vamos ver a autocorrelação, pegando as últimas 20 amostras. O que essas amostras elas colaboram, elas influenciam o valor atual? Nada. Aqui. Olha aqui a autocorrelação. Então, no tempo 1, né? Aqui ele está tentando dizer, mas no tempo 1 ele tem processo com ele mesmo, né? Mas olha o resto. Não tem todas as pequenas variações aqui, são flutuações aleatórias. Se eu mudar a probabilidade, muda alguma coisa? De forma alguma. Temos esse problema. Pequenas flutuações aleatórias, se a gente fizer aquele teste de Levine, vocês vão ver que isso aqui ele não passa no teste, é apenas flutuação aleatória. E vamos ver a estacionariedade. Vou pegar a estacionariedade aqui e comparar janelas. Eu vou pegar as 1000 amostras. Olha lá. Ele não é um processo estacionário, porque em janelas diferentes
a média do processo está variando, tá vendo? Ora a média está aqui embaixo, ora a média está aqui em cima, ora a média está embaixo, ora a média está em cima, né? Ora tem o mesmo número de zeros e uns, que a média vai estar no meio, né? No caso dessas janelas, então ele é um processo não estacionário. Você pode ver que ele não é estacionário, que se ele fosse estacionário, ele estaria. Mas com 0,5 aqui, né? Se eu aumentar o tamanho da amostra, 10.000, pode ser que ele. A tendência é que todos fiquem, né, no meio. Para um número certo de amostras, a tendência é que eles fiquem mais ou menos no meio. Mas aí, né, aí a gente está abusando da lei dos grandes números aqui. 50.000. Não. Mesmo teria que ser uma amostra ainda muito maior para pequenas flutuações vão deslocar para um lado para o outro. Aqui eu estou com quantas janelas? Tá? São sempre 10 janelas, né? Para cada realização. E aqui, vamos lá. Vou gerar o processo de Bernoulli com 1.000, 3, e vou comparar o ACF entre as janelas. Se ele não é estacionário na média, eu seguramente posso dizer que ele é estacionário na autocorrelação. A autocorrelação, as janelas aqui, independente da janela, o gráfico de ACF é o mesmo. Certo? E aí, todos eles são independentes. O teste de Addison-Foley, né, dizendo que H0 foi rejeitado em todas as hipóteses aqui, então ele é um processo não estacionário. Ok? Bom, esse é um exemplo de um processo estocástico IID, que tem espaço amostral discreto e tempo discreto. Agora nós vamos chegar aqui em um outro processo estocástico elementar, que é o ruído gaussiano branco. O ruído gaussiano branco, gente, ele é o processo estocástico mais elementar de todos, porque ele tem uma importância teórica muito grande. Qual que é a ideia? O processo estocástico, vocês já viram, nós já discutimos sobre ele na aula passada, né? Já discorremos sobre ele, vocês já sabem basicamente o que ele significa. O processo estocástico, o ruído branco, ele é um processo estocástico em que todas as suas amostras, todas as suas variáveis aleatórias, elas são elas seguem uma distribuição normal, padrão, média zero, desvio padrão 1. E ela não tem qualquer estrutura de correlação de memória também, assim como o processo de Bernoulli. Qual que é a ideia aqui do ruído branco? O ruído branco ele é muito importante porque ele é o modelo de tudo aquilo que nós não conseguimos prever. Sempre quando a gente quiser modelar o imprevisível, a gente modela ele como um ruído gaussiano branco. Então, olha a importância teórica desse negócio. Quando você, lá na frente, quando você fizer o seu modelo de predição de séries temporais ou de qualquer outro processo estocástico, e você pegar a série, você fizer uma série de predições, você pegar os valores que você previu, subtrair dos valores reais, que são os valores que já são conhecidos, e daí você vai ver a acurácia do seu modelo, comparando ele, né, fazendo ele prever um conjunto, né, fazendo ele prever um conjunto de valores que você já conhece. Aí você vai pegar o valor que você já conhece e subtrair do que você previu. O resto dessa subtração é chamado resíduo. Esse resíduo, ele é aquilo que o seu modelo de previsão deixou passar. Beleza?
É a diferença entre o correto e o que foi previsto. Aí o que nós vamos ver lá na frente? Quando esse resíduo ele se comporta igualzinho a um ruído gaussiano branco, quando esse resíduo ele tem as mesmas propriedades desse processo estocástico de ruído gaussiano branco, significa que você tem um modelo de previsão ótimo. Você tem um modelo de previsão acurado. Porque o que ficou para trás não é previsível. Isso aí você não consegue prever. Certo? Agora, se quando você, nos resíduos, você consegue ver que existe correlação entre, que ainda existe, assim, que ele não é completamente imprevisível, que existe uma correlação entre os lags, né, que ele tem uma estrutura de ACF que significativamente estatisticamente significativa, significa, opa, o seu modelo deixou alguma informação passar. Ele não está prevendo tudo aquilo que ele poderia prever desse processo. Então, resumindo, quando o modelo de previsão ele é perfeito, quando ele é perfeito, ele erra por um ruído branco. Certo? Quando o modelo de previsão não é perfeito, ele erra por mais do que um ruído branco. Se os resíduos, eu ainda consigo prever os resíduos, significa que o seu modelo de previsão deixou alguma coisa importante passar. Se o que ficou para trás ele é um ruído branco, um ruído gaussiano branco perfeito, então significa que o seu modelo de predição ele fez tudo o que ele podia fazer. Porque o que ele deixou passar é absolutamente imprevisível. O que eu quero dizer com o ruído gaussiano branco? Ele é um modelo daquilo que não pode ser previsto. Então você não consegue prever o ruído gaussiano branco. Então o ruído gaussiano branco ele é um processo estocástico com espaço amostral contínuo, né? É um número real, certo? E tempo discreto. Beleza? Tal que todas as suas amostras são independentes entre si. Daí a ideia da imprevisibilidade. Porque se as suas amostras têm algum grau de dependência, tem uma memória uma com a outra, então aquilo pode ser previsto. Então aquilo não é um ruído gaussiano perfeito. Então, para eu simular um ruído gaussiano, é muito simples. Eu vou chamar a função que gera amostras, né, normalmente distribuídas, né, e a RAND-N, lembrando que a RAND-N ela gera amostras da distribuição normal padrão, 0,1, né? Aqui eu só preciso dizer quantas instâncias eu quero, né, quantas realizações e quantas amostras por realização, por instância. Então, eu vou começar aqui com 3. Vou começar com uma só, com uma realização e sem amostras do ruído branco. Ah, não rodei, desculpa. Aqui. Esse é o ruído branco. Ele tem média 0. A média dele vai ser sempre 0. Ele é um processo estacionário na média. Ele é estacionário na variância. E ele é estacionário na estrutura de autocorrelação. Ele é um processo ergódico. Basta você, com uma amostra, você consegue definir todas as realizações, todas as janelas, tudo. Ele consegue passar no teste mais estrito de estacionariedade, que é a ergodicidade. Eu vou aumentar o tamanho dessa amostra aqui, de 100 para 1000. Ó, e aqui de 1000 para 10.000. Então, esse é o ruído gaussiano branco. Então, o nome ruído gaussiano, ele também tem uma história, né? Que vem lá da acústica, que é o ruído de fundo, né? Ele vem da acústica, é um ruído que tem média zero, é o chiado, ele é um chiado.
Um outro ruído gaussiano muito interessante é aquele que tem na televisão. O pessoal jovem não vai lembrar disso, né? Mas nós que estamos aí na época dos ENTA, né, vai lembrar daquelas televisões de antigamente que tinha aquele ruído, né, aquele ruído de fundo, aquela tela que ficava só chiando, né, quando a antena não estava sintonizada em um canal. Aquele ruído ali, ele é um ruído gaussiano bidimensional, né? Então, aí eu tenho um conjunto índice de duas dimensões, né, x e y, cada pontinho daquele é uma variável aleatória gaussiana padrão. Então, aquele ruído da televisão, aquele clássico, né, aquilo ali, ele é um ruído gaussiano bidimensional. E quem conhece da acústica, aquele chiadinho, né, que é ótimo para quem tem filhos, para quem tem criança de colo, igual eu tenho uma filha de 1 ano, esse som, né, que faz a criança dormir, né, aquele ruído contínuo, médio, baixinho, né, dificilmente ele tem um pico assim, e ele que faz o famoso som de chuva, né, e tal. Esses são exemplos de ruídos brancos, ruídos gaussianos brancos. Então, olha que delícia. Se a gente pegar aqui o ACF do ruído gaussiano branco, ele tem zero memória, todas as instâncias. Né? Todas as instâncias são independentes umas das outras. Se a gente fazer o teste de estacionariedade, vou pegar aqui com 10.000, três instâncias distintas. Ó, média zero, a mesma aqui se pegar aqui, ó, o topo, né? Aqui é o quantil 95, aqui é o quantil 05, aqui é o quantil 25, aqui é o quantil 75. Tudo do mesmo tamanhozinho. Tudo do mesmo tamanhozinho. E as bolinhas aqui são os outliers, né? São um ou outro valor que está fora desses 90 nesse caso que eu peguei de 95 a 0,5, desses 90% da distribuição aí. Certo? Então, olha as janelas, todas bem a mesma variância, a mesma média, a mesma variância, certo? E se eu comparar o ACF entre as janelas, eles são todos perfeitamente independentes. Então, isso aqui é uma amostra de um processo que é totalmente estacionário, ele é ergódico, ele é estacionário em todas as possibilidades, em todas as dimensões possíveis. Ok? Está aqui. Então, gente, olha aqui, processos aditivos. O processo aditivo, ele é muito interessante. O processo aditivo, ele é o primeiro processo que a gente vai ver aqui, que ele tem memória. Certo? O que é o processo aditivo? Ele é, ao contrário do processo ID, o processo aditivo, todas as amostras, eles dependem, ou seja, se lembram das amostras passadas. Então, você tem, por exemplo, um valor inicial, o nosso x0 aqui, né? Beleza? E depois, todas as amostras, todas as variáveis aleatórias, elas são uma função das variáveis aleatórias anteriores. Certo? Geralmente, essa função aqui é simplesmente uma soma, mas não sempre vai ser uma soma. Né? Pode ser uma soma ponderada, pode ser uma média. A média é uma soma ponderada, né? Pode ser uma média exponencial, e por aí vai. Então, esses processos aditivos, geralmente, eles acumulam. Eles vão acumulando tudo que já aconteceu na memória do processo. E nós já vimos na última aula um processo dessa natureza, que é o passeio aleatório, que é o random walk. Certo? Então, o passeio aleatório é um processo estocástico com um espaço amostral contínuo e o tempo discreto, né? Com um conjunto índice discreto. Então, ele tem uma definição recursiva. Ele tem um valor inicial, né? Que eu gero um valor aleatório. Depois,
para cada valor XP, eu pego o valor anterior e somo mais um choquezinho aleatório. Né? Então, isso é a mesma coisa de eu gerar um processo gaussiano, a definição recursiva utilizando processo gaussiano. Eu gero um processo gaussiano e vou somando. Então, para cada tempo do passeio aleatório é a soma de todos os tempos anteriores do processo gaussiano. Como eu havia falado com vocês, o passeio aleatório ele é muito utilizado para tentar entender as dinâmicas de mercados, ok? Mercados perfeitos, em que todo mundo tem informação perfeita, né? Todo mundo sabe a mesma coisa, ninguém sabe mais do que os outros. E é um dos temas lá um dos temas do seminário, que é a teoria de martingais, ou martingales, né? Lá do inglês. Né? E aí vem toda uma teoria que é muito utilizada em investimentos, né? Qual que é a previsibilidade de mercados. Então, se o mercado ele for um mercado perfeito, ele se comporta como um passeio aleatório, né? E a prova da ineficiência dos mercados é o seu grau de previsibilidade. A prova da eficiência dos mercados é se eles forem idênticos a um passeio aleatório. Mas se eles forem ineficientes é porque eles são previsíveis. E por aí vai, uma longa teoria, e aí fica para a galera que vai estudar, que vai trabalhar com esse tema lá no seminário. Então, um passe aleatório, eu gero um ruído branco e vou depois acumulando, né, os valores desse ruído branco. É bem simples de simular. Então, eu vou pegar aqui 3 realizações com 250 amostras de passe aleatório. Vou botar ele aqui. Okay. Essas caras até bem parecidas. Né? Se vocês olharem o comportamento de bolsas de valores recentemente, elas estão bem próximas disso aqui mesmo. Vamos colocar mais, vou colocar aqui 2.500. Vamos pegar um cenário de longo prazo. Você vê que algumas vão cair, porque ela deu o azar de ter seguidas amostras negativas lá do, do, do ruído branco, né? Aí, quando ele tem seguidas amostras negativas, o acumulado vai ficando negativo e ele vai crescendo. Mas se você tem aí seguidas amostras positivas lá, você vai crescendo, senão você vai mantendo basicamente a média flutuando. Se a gente aumentar aqui o tamanho de 2.500, sei lá, vou colocar 10.000. Bom, tem horas que estão altas, tem horas que vão baixo, tem bem baixo, depois alto, depois alguns vão... Enfim, isso aqui, ele simula o comportamento de mercados perfeitos. Eles são passeios aleatórios. Mas não só isso, né? Passeios aleatórios bidimensionais, se eu combinar, por exemplo, essas duas aqui, duas dessas amostras aqui, sendo que uma vai ser o X e a outra Y, eu gero o passeio aleatório, ou o caminhar do bêbado, né? Tá aqui, passeio aleatório. Isso aqui é muito utilizado para descrever o movimento de uma série de partículas ou mesmo de bichos, né, no espaço. Estou gerando a outra realização dele aqui. Considerando 2D, como que essa partícula, né, vai caminhando aleatoriamente no espaço, se movendo aleatoriamente no espaço. Ok? Então, isso aqui é muito interessante porque nós partimos. Isso aqui é o processo ruído branco, certo? Mas se eu somar cada uma dessas amostras, ele vira
isso. E aí vocês já devem estar adivinhando. Se eu pegar cada um desses aqui, isso aqui é o somatório, né? Nós estamos integrando, somando ao longo do tempo. Mas e se eu fizer a diferenciação? Pegar esse somatório aqui e subtrair do valor anterior. Então, eu consigo recuperar esse processo aqui. Resumo. A integral, eu vou falar integral porque... Não vou falar integral porque ele é discreto. O somatório do o acumulado, né? O somatório acumulado do processo do ruído branco é o passeio aleatório. E a diferenciação do passeio aleatório é o ruído branco, certo? Então, eles são processos, são duas visões do mesmo processo. Nós vamos depender disso muito, muito no futuro. Você pega o modelo ARIMA, ele é muito baseado nisso, ok? Que eu não preciso prever este processo. Eu não preciso prever esse processo desse jeito. Eu posso prever a primeira derivada, a primeira diferenciação desse processo. Se for mais simples, eu vou prever ele e depois eu somo, acompanho o processo. Bom, essa é a teoria. Agora, olha só que interessante. O nosso processo gaussiano, ele é completamente desmemoriado, né? Ele é completamente descorrelacionado. Mas o nosso passeio aleatório, ele é totalmente interligado. Nessa que eu estou olhando só 30, vou colocar aqui, porque aqui tem muitas, né? São 10.000. Deixa eu diminuir um pouquinho. Vou colocar aqui 1.000. Pegar a estrutura melhor. Isso. Depois colocar 100, né? Se é 1.000 lá, 100. Olha lá. Olha que ele é completamente correlacionado. Então, se eu utilizar o histórico dos 100 últimos, né, das 100 últimas amostras dessa instância, dessa realização, desse processo, eles são altamente correlacionados com a amostra mais recente. A amostra atual ela será muito correlacionada para daqui a 100 amostras no futuro. Eles ainda vão ter um grau de correlação muito grande. Para vocês verem. Então, porque se você pegar pela mecânica do processo, ele é o somatório. Então, essa é a essência do processo aditivo. Ele vai guardando na memória tudo que está acontecendo no passado. Ele carrega essa informação do paciente. Que é muito legal quando a gente dá um salto gigantesco, um salto relativístico aqui lá para disciplina de deep learning, né, quando a gente vai estudar as redes neurais recorrentes, né, e aí você vê lá as LSTM, Long Short Term Memories, que elas se baseiam nesse processo, que, olha, a minha amostra atual, ela contém a memória de tudo que aconteceu no passado. Né? Ali naquele meio tem o passado. Então, se eu ir acumulando os valores do passado, eu consigo predizer os valores do futuro, né? Que são aqueles portões de memória, de esquecimento, de tudo. Outra frase que é muito comum para quem acompanha o mercado financeiro é: o mercado já precificou. O mercado já precificou significa que ele já incluiu, né? Já incluiu no preço. Então, quando você pega as séries temporais financeiras, aquelas flutuações que vão para cima e para baixo, que na definição aqui do processo
Ele pega o valor anterior e soma um valor aleatório. Esse valor aleatório, que uns dias sobe, outros dias desce, é o mercado precificando algo. Né? O mercado precificou já as tarifas lá do Trump. Beleza? Ou ele subiu o preço, ou ele desceu o preço, porque ele entendeu se aquilo ia ser bom, se aquilo ia ser ruim. Ele precificou e incluiu aqui no preço. Então, essas flutuações do mercado financeiro são pequenas variações aqui do mercado, essa entidade maligna, precificando alguma coisa que aconteceu e somando aquilo ali no preço que as ações já estavam até naquele momento. Então, daí eles geram uma espécie de passeio aleatório. Como se esse mercado fosse perfeito, isso aqui seria um passeio aleatório perfeito. Mas não é. Ele é previsível em pequena escala, mas no curto prazo, mas ele é previsível. E isso demonstra a ineficiência dos mercados. E se você chegar e pegar uma série dessas, Ibovespa, Nasdaq, Dow Jones, e gerar a função de autocorrelação dessas, vocês vão ver esse gráfico aqui. Podem escolher qualquer índice de bolsa de valores ao redor do mundo. Gere o ACF dele. Você vai ver esta imagem. Talvez não tão, né, lenta assim, talvez ela seja um pouquinho mais, ela desça com um pouquinho mais de velocidade, mas ela vai ter uma memória longa. Né? Dow Jones tem uma memória muito longa, porque eu já trabalhei com essas séries. Dow Jones, Nasdaq, a Bitcoin, todas elas têm uma memória muito longa. Ok? Mas elas passam distantes da estacionariedade. Muito distantes da estacionariedade. Olha só, você vai ver que não só a média, como a variância delas varia ao longo do conjunto índice, varia ao longo do tempo. Olha, para 3 realizações diferentes, nenhuma delas ela se manteve, seja na média ou na variância, ao longo do tempo. Então, só que, embora ela não seja estacionária na média e na variância, ela é estacionária na autocorrelação. Ela mantém o mesmo comportamento de autocorrelação ao longo do tempo, mas ela não é estacionária nem na média, nem na variância. O que isso quer dizer? Assim? Ela não é estacionária na média e na variância, mas ela é estacionária na autocorrelação. Significa que se eu pegar isso aqui, diferenciar esse processo, eu consigo um processo que é estacionário. Beleza? Se eu reverter, se eu estou trabalhando com um processo aditivo. Um processo aditivo. Se eu reverter essa adição, se eu fizer uma subtração, eu chego no processo estacionário. Ou, no mínimo, um processo mais previsível. Beleza? Cara, eu inverti o resultado do ADF lá naquele outro. Tá vendo? H0 é estacionariedade. É não estacionariedade, perdão. H0 rejeitada é estacionariedade. Esses testes estatísticos, a gente lembrar quem é H0, quem é H1. Bom, vencido o passeio aleatório, lembrando que o passeio aleatório ele é um espaço amostral contínuo, porém, o tempo, o conjunto índice, ele é discreto. Nós temos uma versão do passeio aleatório que é de domínio espaço amostral contínuo e tempo contínuo, que é o processo de Wiener. Então, o processo de Wiener, antes de chegar lá, não, tá certo. O processo de Wiener, ele é uma versão do passeio aleatório, só que em tempo contínuo. Então, olha só que interessante.
tanto o espaço amostral é contínuo, quanto o conjunto índice é contínuo. É positivo, mas ele é contínuo. Então, ele vai de 0 até infinito, mas entre 0 e 1 existe outro infinito, e entre 0,1 e 0,01 existe outro infinito, e por aí vai. Então, por ele ser de tempo contínuo, a gente não avalia um ponto desse processo. Aí você pode pegar aqui, por analogia, a mesma questão lá da diferença entre massa de probabilidade e densidade de probabilidade. Então, você não avalia um ponto na densidade, na função de densidade. Você avalia um intervalo. E você integra nesse intervalo e chega qual é a massa de probabilidade daquele intervalo. Então, aqui é basicamente muito parecido. Você não avalia um valor pontual desse processo de Wheeler. Você avalia um intervalo, né? E aí você escolhe qual que é o tamanho desse intervalo dentro desse espaço contínuo. Então, o processo de Wiener não tem valor pontual. Ele só tem valor em intervalos. Beleza? Então, você vai escolher um intervalo que vai de T até S. Eu acho o valor de Wiener pegando o valor que estava em XT menos o valor que estava em XS, nessa parte de valores. Ele assume uma distribuição gaussiana. Beleza? Então, dado que S é maior ou igual a zero, o T é maior ou igual a S e o T é menor ou igual ao infinito, essa diferença entre xt e xs, ela segue uma distribuição normal gaussiana de média zero de padrão 1, multiplicado pela raiz quadrada do tamanho desse intervalo. Olha só que definição curiosa. Então, ele é normalmente distribuído, mas o valor, né, o valor dessa distribuição depende do tamanho do intervalo que você está analisando. Se for um intervalo muito pequenininho ou se ele é um intervalo de valores muito grandes, ele vai depender disso aqui. Então, os intervalos distintos e subsequentes, por exemplo, tem dois intervalos, T e S, e outro intervalo, U e V, mas só que T e S, o IV está depois do intervalo T e S, certo? Eles apresentam essa propriedade. Eles são independentes entre si. Olha só, esse primeiro intervalo, esse valor aqui que está entre S e T, ele é independente do valor que está entre U e V. Certo? Então, por que eles são assim? Lembre-se do o processo de Wiener, ele é um processo que depende do tempo, mas ele é feito de amostras independentes, assim como o processo de passeio aleatório, certo? Então, se eu pegar duas amostras separadinhas, e eu não estou considerando o somatório, né, crescente delas, estou considerando os intervalos lá dentro. Elas vão ser independentes entre si. Então, para estimar o valor de um intervalo, e aí o tamanho desse intervalo ΔT, né, a subtração dos tempos, eu consigo estimar ele de forma recursiva. Então, olha só, eu sempre começo com zero, e por isso que ele é um processo aditivo, né? Lembrando, cada intervalo ele segue essa distribuição, né? O início, o final menos o início, a raiz multiplicado por um valor, por uma amostra da distribuição normal. Então, você sempre pega o intervalo anterior e mais esse choque aleatório aqui, que depende do tamanho do intervalo que você está analisando. Então, você pode ajustar esse tamanho ΔT aí para valores infinitesimalmente pequenos, né? E essa propriedade ela sempre será mantida. Então, qual que é a ideia para a gente simular aqui? A gente vai gerar um ΔT propositalmente pequeno. Eu vou selecionar um período de tempo tal e uma quantidade de amostras N,
nesse período de tempo. Então, qual vai ser o meu ΔT? Eu vou pegar um intervalo, sei lá, de 0 a 10 e vou querer 100 amostras. Então, obviamente, o tamanho do meu intervalo dividido pelo número de amostras que eu tenho vai dar o ΔT que eu estou querendo. Então, olha só, o meu ΔT está aqui, aqui eu falo qual que é o tamanho do negócio, a quantidade de instâncias que eu quero é a quantidade de amostras que eu tenho em cada amostra. Então, eu gero um ruído branco discreto. Ah, mas o ruído branco não é discreto? Mas eu estou pegando o número de amostras que eu vou pegar e eu estou aproximando ele seguindo essa propriedade. Elas são cumulativas, mas os valores eles são escalonados pela raiz do tamanho do intervalo. Olha lá. Eu estou achando a raiz do tamanho do intervalo aqui. Então, eu vou gerar o zero, vou para cada uma das minhas instâncias, para cada uma das minhas amostras, eu pego o valor do meu ruído gaussiano branco, desculpa, eu vou acumulando, né, o valor anterior do meu processo, mais o ruído gaussiano branco multiplicado pela raiz do meu ΔT. É basicamente isso aqui que nós estamos implementando lá. Ele vai gerar esse processo aqui. Vamos pegar aqui uma amostra, cara. Vou pegar uma amostra só, com 250, só para a gente visualizar o processo. Olha, processo gaussiano. De tempo contínuo. Beleza? Eu vou aumentar aqui para 2.500. Ele se parece muito com um passeio aleatório. Mas qual que é a questão? Eu consigo pegar, dar um zoom aqui e subdividir esta zona aqui em pedaços cada vez menores. Então, vou pegar aqui 3 amostras do processo divino. Então, eles parecem muito, muito com o passeio aleatório, mas o passeio aleatório que ele tem essa propriedade. Se eu diminuir esse ΔT aqui, está de 0.1, 0.01 aqui. Enfim, podia ter colocado aqui. Aqui eu diminui bastante o zoom que eu dei no meu processo. Então, ele é um processo que ele vai levar as mesmas propriedades. Aqui está com uma amostra muito grande. Tem basicamente as mesmas propriedades lá do parceiro aleatório, beleza? Só que o meu K aqui, ele está um número inteiro, né? Aqui eu teria que pegar valores. A ideia da autocorrelação para processos de tempo contínuo, né, ela é um pouquinho mais complicada, porque aí não é intervalo 0 para 1, de 1 para 2. Poderia ser a autocorrelação de 0 para 0,5, entendeu? Então, ela não tem muito, ela não segue muito significado padrão que a gente utiliza para o tempo discreto. Se a gente for comparar janelas, ele segue basicamente a mesma estrutura do parcial aleatório. Todos esses códigos aqui eles foram pensados para processos de tempo discreto, né? E o processo divino é um processo de tempo contínuo. Vocês vão ver que a estrutura de correlação dele está mudando ao longo das janelas, diferente do nosso processo lá de parcial aleatório. Então, vamos pegar aqui um processo diferente agora, que é o processo de contagem. O processo de contagem é um tipo de processo estocástico aditivo. Nós ainda não saímos do processo estocástico aditivo aqui. Nós estamos em um processo estocástico aditivo. Só que agora, o que acontece? O processo estocástico que a gente viu até agora, ele sempre adicionava um valor que era normalmente distribuído. Então, o processo podia subir, ele podia descer, né? Dependendo da amostra lá de distribuição normal. Só que o processo de contagem, ele sempre acumula, ele sempre cresce. Você está contando, certo?
Então, ele é uma espécie, ele é um subtipo de processo aditivo, né? Só que a contagem dele é sempre inteira, positiva. Então, ele sempre cresce, certo? Então, processos de contagem são processos estocásticos aditivos que têm um domínio discreto, né? E esse processo estocástico, as variáveis aleatórias dele, representam o quê? A quantidade de ocorrências de um determinado evento ao longo do tempo, né? No intervalo, né, entre cada um entre dois índices de tempo. Então, geralmente não, ele sempre começa com zero, né? Ele começa com a contagem agora, então ele sempre começa com zero, e ele é continuamente crescente. Beleza? Então, eu não vou ter uma contagem negativa no processo de contagem. Ele sempre vai aumentando. Um exemplo de processo de contagem é o processo de Poisson. O que é o processo de Poisson? Ele é um processo estocástico de tempo contínuo, né, onde os tempos de ocorrência dos eventos são irregulares. Então, eu não tenho o Bernoulli, né? Bernoulli eu tinha tempos discretos, mas o de Poisson eu tenho a densidade a taxa, né? A taxa com que os eventos acontecem é, dentro de um intervalo de tempo. Então, dentro de um intervalo de tempo, eu sei a taxa com que os eventos acontecem, mas não os intervalos em que eles acontecem. Então, a ideia do processo de Poisson é que, num intervalo de tempo, vão acontecer uma taxa X coisas. Mas não sei exatamente quando. Isso pode acontecer ali dentro em intervalos irregulares. Pode acontecer exatamente atrás do outro, depois outro, depois dois seguidos. Então, o tempo é contínuo, certo? Mas o espaço amostral ele é inteiro e positivo, discreto, né? Discreto, inteiro e positivo. Então, cada unidade infinitesimal de tempo é considerada uma variável aleatória, né? Que ele segue a distribuição exponencial com uma taxa lambda. Lembrando que lambda é o parâmetro lá da distribuição de Poisson, que é a taxa de ocorrência, beleza? Tal que o enésimo T, né, é o somatório dessas taxas aqui. Então, o que ele está prevendo? Ele está prevendo o tempo em que alguma coisa vai acontecer. Beleza? E toda vez que acontecer, ele soma um. Então, cada evento ele é um ensaio de Bernoulli. Ou ele acontece, ou ele não acontece. O que nós estamos prevendo aqui não é se ele vai acontecer ou não vai acontecer. É quando ele vai acontecer. Então, o processo estocástico de Poisson, né, para um intervalo de tempo T, e para uma taxa, né, ou seja, a média de eventos por unidade de tempo, T unidade de tempo, né, nesse intervalo, e o lambda aqui é a taxa de eventos, né, a média de eventos por unidade de tempo. E aí ele vai ser representado como somatório dessas variáveis de tempo aqui, ó, a variedade de cada uma delas aconteceu, a probabilidade das coisas acontecerem. Então, ele começa com zero, e aí, toda vez que acontece que ele prevê, ele vai gerar uma variável aleatória aqui com essa escala, que é o nosso lambda aqui, né? Deixa eu escrever lambda aqui, qual é ele? Lambda. Lambda, aqui, beleza? Então, ele vai gerar uma distribuição, uma série de amostras aqui exponencialmente distribuídas. Não pode, lambda é a palavra reservada. LBDA, lambda, LBDA. Esqueci que lambda é uma palavra reservada do Python. Lambda, lambda. Então, eu tenho meu lambda, que é a minha taxa de eventos, certo? Ou média de eventos por unidade de tempo. E aqui vou querer ter N realizações com M amostras. Ele vai gerar, né, N realizações de N amostras exponencialmente distribuídas com esse parâmetro, né, lambda, que é a média de ocorrências por unidade de tempo. Então, esses valores aí
vão ser os tempos de ocorrência. Para cada tempo de ocorrência, eu vou somar um. Beleza? Então, tá aqui, olha. Toda vez que eu tenho os t's, certo? Para cada t, eu vou somar o tempo anterior, que é os tempos que alguma coisa aconteceu. Então, olha aí. Você vai ver que aqui os valores eles são contínuos. Beleza? Ele está mostrando quais são os tempos que alguma coisa aconteceu. Ou um zero, assim, que aconteceu que aconteceu um sucesso. Lembrando que cada evento aqui é um ensaio de Bernoulli. Não aconteceu nada, aconteceu um evento. Então, esses tempos aqui, esses valores aqui da distribuição exponencial, eles mostram a sequência, né, de quando aconteceu um evento 1. Então, se a gente for plotar eles aqui, eu vou pegar só uma realização, uma instância, com 25 amostras do processo de Poisson, com o lambda LPPA igual a meio. O que foi errado? 12P. LPDA. Alguma coisa errada aqui. Galines. 124, 125. Ah, quem não adora quando uma coisa que não estava funcionando para de funcionar, né? É lindo. É aqui, né? Pronto, bugzinho corrigido, né? Isso é muito legal, porque esse código, essa primeira vez que eu lecionei essa disciplina foi em 2020. Esse é um código de 2020. E o Pandas, né? O Pandas não, o NumPy, que é a base que a gente utiliza aqui, ele mudou, não só o NumPy e o Matplotlib, ele mudou umas 3 vezes. Ele tem umas 3 versões de lá para cá, e toda versão ele quebra alguma coisa da versão anterior. Então, sempre a gente tem que fazer uma correçãozinha aqui, ó, colar, faz parte. Todas as edições dessa disciplina vai ter que ter uma correçãozinha. Enquanto a gente utilizar NumPy, Matplotlib, etc. Enfim, o que que esse o meu código está fazendo? Está fazendo as linhas horizontais, né? Aqui está plotando as linhas horizontais. Plota linhas horizontais. As linhas horizontais é o valor, é a contagem. E quanto que está a contagem? Se você pegar o xt aqui, é a contagem. Então ele começa no 0 e vai. Opa, aconteceu um evento. Ele passou para 1. Opa, aconteceu outro evento, acumulou em 2. Aconteceu mais um. Então, beleza. Então, o meu eixo X, né? Ele representa a contagem. Já as linhas verticais, plota linhas verticais, que são os tempos de ocorrência, que é quando os eventos aconteceram. Lembrando que esses tempos aqui, eles são irregulares e eles estão no domínio contínuo, certo? Então, pega a lógica aqui. Os Y aqui, ó, quando eles aconteceram. Só que esses Y eles são a somatória dos valores anteriores, certo? Então, toda vez que tem uma linha vertical aqui, é que aconteceu um sucesso. Quando acontece um sucesso, a minha contagem aumenta. Então, está aqui, ela começa de 0, aconteceu. Aí você está vendo que os tempos são todos irregulares e, mais do que irregulares, eles são no domínio contínuo. Esse é o processo de Poisson. Então, o processo de Poisson, o que o meu processo está contando? Ele está gerando os tempos, né? Eu estou mostrando aqui os tempos de ocorrência
de um sucesso. E toda vez que acontece um desse sucesso, eu estou contando esse sucesso. Então, ele vai crescendo continuamente até chegar no final. Vou gerar uma outra amostra aqui. Olha lá. Então, olha só. Ele começou zero, ficou um tempão no zero, certo? Até que, de fato, aconteceu alguma coisa aqui. Aí, aconteceu o primeiro evento, certo? Aí, o primeiro evento, ele subiu. Aí ficou um tempinho, depois ele ficou um tempão parado, aí teve mais um evento. E aqui, vários eventos seguidos, vários eventos seguidos. Essa é a ideia por trás do processo de poação, que é um processo de contagem. Beleza? Então, o processo de coação. Opa, cadê? X. O meu X. Vou pegar meu P. Né? Ah, tá. P0. Mas ali eu tinha que gerar também o tempo, aqui mesmo no nosso caso, o tempo ele é contínuo. Não vai dar para gerar aqui a autocorrelação do processo de coação, que é de tempo contínuo, não tem significado. Bom, senhores, e outra coisa, ele vai ser sempre memória porque ele é continuamente crescente, né? Então, bom, são 9 horas, vamos fazer um break de 10 minutinhos e aí a gente continua, beleza? Bom, para continuar agora, a gente tem uma família de processos estocásticos que é absurdamente útil em termos práticos e toda, toda é uma palavra muito forte, mas a maior parte da teoria das séries temporais deriva-se aqui dos processos autorregressivos. Então, o que é uma autorregressão? É uma regressão linear feita sobre valores passados do processo. Né? Então, quando eu falo que um processo estocástico ele é autorregressivo, eu digo que ele é um processo estocástico que ele tem uma estrutura linear de dependência entre suas amostras. Então, vocês vão ver muito essa sigla aqui, ó, ARP, que é autorregressivo de ordem P. Ou seja, ele utiliza as últimas P amostras do processo para prever a próxima. Então, olha como é diferente aqui as coisas. Aqui, lá no início, a gente falou que a gente tinha, na família de processos ID, a gente tinha processos estocásticos que a gente saber o histórico do processo não ajudava em nada saber os valores futuros dele. Absolutamente nada. Nos processos, os processos aditivos a gente já utiliza. A gente já viu que tem estrutura de autocovariância que são muito parecidos. Mas aqui no processo autoregressivo, eu consigo formalizar isso bem. Eu consigo dizer que a probabilidade de um valor futuro xt, dado que eu conheça os P valores anteriores, lembrando que P aqui é a ordem, né? É a quantidade de amostras passadas que eu utilizo para prever a próxima. Então, dado que eu conheço os últimos P valores, né,
A probabilidade do valor xt, ela é um valor médio, né? É uma distribuição normal com desvio padrão 1 em torno de um valor médio, μ. Que valor médio é esse? É uma regressão linear em cima dos últimos p-valores. Então, aqui eu tenho os coeficientes alfa, né, de 1 até p, né, os p coeficientes multiplicado pelas p últimas amostras, e aí eu somo tudo isso e tenho um termo de intercepto aqui no final, beta. Então, esse meu valor de média é isso aqui, ó. Os últimas p amostras multiplicadas por p coeficientes. O somatório das últimas p amostras multiplicadas por p coeficientes. Então, esse valor médio aqui, ele é a probabilidade do valor da próxima amostra, né? Em torno aí eu tenho um desvio padrão de 1. Então, na verdade, ele é normalmente distribuído com essa média aqui, calculada, e desvio padrão 1. Então, eu consigo ter uma distribuição de probabilidade que me diz onde provavelmente o valor estará, de forma bem intuitiva, inclusive. Então, toda vez que a gente faz a previsão de séries temporais utilizando processos autorregressivos, a gente vai ver isso lá, modelos AR, MA, ARMA, ARIMA, ARIMAX, ARIMA não sei o que lá, tudo isso, VARIMA, tudo isso, sempre você está calculando a previsão, o valor da previsão não é o que vai acontecer, com certeza. Ele é o valor esperado. Aí lembrando que isso aqui é muito interessante, né? Que essa probabilidade, vou até completar isso aqui, para chegar no ponto onde a gente queria. Que o valor de xt aqui, quer ver, de o valor esperado. E o valor esperado disso aqui é igual a x. Não, melhor. É o valor esperado dessa distribuição de probabilidade aqui. Ah, caramba. Pause. Então, se eu tenho o valor esperado dessa. Que é o valor condicional, valor esperado condicional. Pronto, e ficou bem. Esse valor condicional, ele é igual a mod x. Pronto. Agora vai. Demorou mais, vai. Então, vamos processar aqui. Eu tenho essa probabilidade condicional aqui, que eu sei que é igual à distribuição normal com essa média e esse desvio padrão. E essa média, ela é uma equação de regressão linear com os últimos P amostras do processo estocástico, certo? Então, se eu quero, qual que é, que nós discutimos há 2 aulas atrás, qual que é o melhor estimador para o valor de xt? Qual? O valor o valor esperado condicional. Então, o valor esperado condicional de xt dado xt menos 1 é igual a média dessa distribuição normal aqui, que é μ de x. Então, esse aqui é o valor esperado.
Mas nós sabemos que o valor esperado não é o que vai acontecer, ele é o valor mais provável. Se a gente quiser uma descrição completa, então a gente tem que olhar a distribuição de probabilidades, que tem, em média, esse valor, e uma distribuição de valores possíveis ao redor dele. Esse aqui é o melhor estimador possível dentro daquela teoria que nós vimos lá nas últimas aulas, ok? Então, toda a teoria do processo de autorregressivos, ela se baseia nisso. Então, quando eu gero essa equação de regressão aqui, e aí nós vamos ver quais são os métodos para estimação desses coeficientes, etc. e tal, nas próximas aulas, mas quando eu gero esse valor médio aqui, eu sei que ele é apenas o valor esperado, mas que existe ele é a média de uma distribuição normal, né? Existem flutuações em torno desse valor. O que é interessante no processo autorregressivo, que eu consigo determinar o comportamento dele a partir dessa equação de regressão linear aqui. Então, vamos ver aqui, por exemplo, um processo autorregressivo de primeira ordem, né? Que é igual a 1. Então, ele ficaria sendo o quê? Ele tem o meu x aqui, eu vou gerar um valor aleatório inicial, certo? E todos os valores subsequentes dele, eu tenho um valor inicial, todos os valores subsequentes dele vão ser baseados no último valor, mais multiplicados por um coeficiente, mais um termo de intercepto, mais um choque aleatório qualquer, certo? Então, eu tenho aqui o meu alfa, que vai ser o primeiro coeficiente, beta, que é o termo de intercepto, a quantidade de amostras e a quantidade de instâncias. Então, todos os valores, eu vou gerar os valores aleatórios aqui. Então, eu tenho o que aqui? Um fluido gaussiano branco, WGN, fluido gaussiano branco, mas eu vou fazendo o processo, a autorregressão aqui para cada um dos valores a partir do primeiro valor, sempre acumulando, dali para frente. Então, aqui está a autorregressão, certo? Então, eu vou pegar aqui só um para começar. Uma instância, uma realização do processo com 25 amostras. Aqui eu vou colocar o meu primeiro coeficiente, o alfa aqui, eu vou colocar 1, não, vou colocar 0,8 e aqui menos 0,2. Nossa, mas eu não estou entendendo nada disso aqui. Vamos ver aqui quando a gente massa para 250. Beleza? Ah, mas ele está muito parecido com o processo autorregressivo. É verdade. Então, vamos mexer com esse primeiro coeficiente aqui. Vamos colocar ele aqui para... Também ficou muito pequeno, né? Vamos colocar ele aqui para 0,75. Agora ele já começou a tomar uma forma mais definitiva. Vou colocar 500. E aí, ele já tem uma palestra. Você vê que ele não tem mais média zero. Não é um processo gaussiano. Beleza? Processo, aparentemente, aqui ele vai ser... Ele tem uma memória de autocorrelação, tá vendo? Até os primeiros, nesse caso aqui, até o oitavo, não, só que está abaixo de 0,12, considerar que até o quinto leg ele tem uma memória muito forte, né? Uns com os outros. Agora eu vou aumentar bastante a correlação dele aqui, vou colocar 1,75. Ficou grande, desculpa. 1,75 realmente muito grande. Vou colocar 0,9, 95. E aqui eu vou colocar menos 1,2. Pronto. Aí. Vou gerar mais um aqui. A condição de início dele é que tá. Mas olha só, vamos ver a estrutura de memória dele aqui. A autocorrelação aumentou significativamente.
Tá vendo? Eu tenho acima de 0,2 até o lag 25. Então, o que esse ACF está me dizendo? Que esse é um processo que ele é muito previsível. Ele tem um grau de previsibilidade boa, porque eu consigo prever as próximas, utilizando os vários lags atrás aqui, eu consigo utilizar. E olha que no meu caso aqui, a gente só utilizou os dois primeiros, só o primeiro, só o último lag para prever o próximo, certo? Isso aqui porque eu aumentei bastante, aqui, ó, fui para 95, se eu voltar aqui para 75, a minha previsibilidade, ela cai bastante. Ela fica até invertida, aqui, mas está abaixo de 0,2, né? Ok? Então, isso aqui é o típico processo autorregressivo. Eu consigo explicá-lo, o comportamento dele, utilizando assim, a informação principal dele, né, o comportamento desse processo, ele é explicável linearmente através dessa equação aqui. É óbvio que nem tudo nele é explicável, porque ele tem os fatores aleatórios, né? Ele tem os choques aleatórios aqui, que chegam através de ruído, né? Aleatório aqui. Então, ele tem um sinal principal, que é essa equação de regressão, mas ele tem um ruído perturbando esse sinal. Eu queria fazer aqui também, eu vou pular essa parte aqui, eu quero fazer uma parte aqui de um processo estacionário de segunda ordem. Então, deixa eu ver qual que é o que eu utilizei. 3. Então, vamos ver um processo estacionário AR2. Opa, um AR2. O que é o AR2? Deixa eu copiar aqui para poder adiantar a nossa vida. Pô, cara. Eu tenho o primeiro valor, que é puramente aleatório, mais o meu x2, meu x1. Gente, mas que mania que eu tô de... O meu x1, ele é o x multiplicado por alfa x, alfa zero, x zero, mais beta, mais isso aqui. Então é como se ele fosse um processo AR1. Só que o processo T, ele é alfa 1, T menos 1, mais alfa, melhor, alfa 0, alfa 1, T menos 1, mais alfa 0, x, T menos 2, mais beta, mais uma flutuação aleatória. Isso aqui ficou muito feio, eu vou mudar isso aqui. Pode ser alfa 2, isso. Então, alfa 2, pronto. Então, eu tenho uma primeira flutuação aleatória, depois eu tenho uma segunda flutuação, eu gero o primeiro valor,
o segundo valor baseado no primeiro, né? Mas aí, daí para frente, eu tenho a equação de recorrência, olha só. Cada valor, eu utilizo os dois anteriores, cada vez multiplicado por um coeficiente, mais o termo de intercepto, mais uma flutuação aleatória. Então, com a R2, você já consegue deduzir o ARP independente do valor aí, né? Então, eu vou pegar aqui, vou basear nesse autorregressivo. E só para a gente poder gerar um. Então, eu tenho NM, alfa 1, alfa 2, beta. Então, aqui eu tenho isso. Eu vou fazer diferença aqui. Eu vou ter aqui. Então, certo. Eu cancelo branco. Só repetir o valor. Só que tem um detalhezinho. Para cada uma das instâncias. Beleza? Aqui eu tenho. Eu não vou fazer um outro fora aqui. Vou pegar a alfa 1. Mais alfa 2. Aqui não pode ser 1, tem que ser no 2. Alfa 2 vezes J menos 2 mais beta. Aqui eu só estou pulando o cálculo do x1, tá bom? Mas isso aqui vai interferir pouco, no final das contas, bem pouco. Eu poderia até fazer isso na mão, uma pessoa, mas deixa isso lá. Então está aqui minha autorregressão, pegando todos os valores. Agora vamos colocar isso num gráfico. Vou gerar uma instância só, uma realização só. Vou começar aqui com 500 amostras. O meu primeiro alfa é 0,75. O meu segundo alfa, vou colocar 0,5. E aqui eu vou colocar menos 0,2. Pronto. Autorregressivo 2. Nossa, ficou grande demais. Estourou. 0,5, 0,5. Pronto. Olha aqui. Vou gerar uma outra realização dele aqui. Ele está muito negativo por causa desse menos 0,2 aqui. Se eu colocar 1,5 aqui, ele vai estourar. Vou colocar 250. E ele tem tendência. Então, está aqui um processo autorregressivo de segunda ordem, né? Seguindo aqui essa estrutura. Ele sempre vai. Vamos pegar um aqui que é negativo. Menos 0,1. Não, vai ficar muito pequeno. Menos. Aí, estabilizei ele. Vou colocar aqui 0,1. Ele vai ficar menos agressivo também. Se colocar meio os dois, claramente ele vai ser um processo que vai sempre crescer. Tá? Claramente. Se eu diminuir ele aqui um pouquinho, ele vai ficar um pouco mais centrado, próximo da média, com uma leve tendência de aumento. Bem leve. Né? E um pouco mais sensível às condições iniciais, porque eu não fiz esse passo aqui. Então, só para plotar o acesso dele aqui. Olha só.
Você vê que ele fica aqui, mas aqui não é significativo, né? Mas ele tem uma sazonalidade, sobe e desce aqui. Mas isso aqui não é significativo. Ele decresce rapidamente a partir do lag 5. Na verdade, a partir do lag 4, 3, né? Do 3 para frente, ele já perde a memória. Se eu mudar aqui de 7,5 para 0,5, aí vocês podem ter certeza que ele vai ser memória altíssima. Por quê? Olha só, eu estou dando a informação aqui. Eu quero que você guarde 50% de tudo que está na primeira amostra e 50% de tudo que está na segunda amostra. Eu quero carregar isso comigo. Entendeu? Então, ele já vai, você está falando com ele, ó, guarda tudo isso na memória. Então, ele sempre vai ter uma autocorrelação. O que nós fizemos quando a gente chegou aqui? Inverteu esse sinal aqui. Você carrega 50% de tudo que está mais recente, mas esquece o que está lá atrás. O segundo. 50% de tudo que está. Então, ele fica meio que oscilando aqui em termos da média. Entendeu? Ele tem correlação direta com o primeiro leg e correlação inversa com o segundo leg. Foi o que nós acabamos de dizer aqui. Olha só. Correlação direta com o primeiro leg, correlação inversa com o segundo leg. Então, os processos autorregressivos são uma família muito importante de processos, porque são processos que a gente consegue modelá-los matematicamente, pelo menos o sinal deles assim, é matematicamente bem definido, e em torno desse sinal, desse comportamento esperado, a gente tem uma série de valores aleatórios que perturbam este sinal. Então, da família de processos estocásticos mais elementares, a família de processos autorregressivos, elas são uma família muito importante, porque é a família de processos mais, linearmente falando, é a família de processos mais previsíveis, ok? É a família de processos que a gente consegue isolar o sinal do ruído. Bom, ademais, aqui eu vou basicamente repetir um pouquinho do que nós já falamos na última aula, sobre processos estacionários na tendência. O que é processo estacionário na tendência? Ele tem duas componentes principais. Uma é a tendência, que varia ao longo do tempo, certo? A tendência é a média, né? Ela a média é dependente do tempo. Uma tendência é uma média, média condicionada pelo tempo t. Então, o que eu estou dizendo aqui com isso? Estou dizendo que a média do processo, né? BB, a média de x, ela depende do tempo t. Então, o que eu estou dizendo aqui, basicamente, é isso. Aqui. Bora lá. Então, estou dizendo que a média do processo xt, o valor médio do processo xt, depende do tempo. A média do processo xt, ela depende do tempo.
Beleza? Ela varia em função do tempo. Então, à medida que o processo anda, ele depende do tempo. Sobrou. Sobrou. Beleza? Então, pensem num processo que ele varia, ele tem um valor inicial flutuante, mas o valor médio dele, ele é um processo, ele é uma regressão linear, cuja principal variável que é o tempo. Beleza? Então, eu tenho aqui o TSP, que é o Trend Stationary Process, ou processo estacionário na tendência, cuja média só varia ao longo do tempo. Isso aqui a gente já tinha visto na aula passada, né? Então, tem 3 realizações aqui, você vê que elas todas variam. Essa tendência nem sempre precisa ser linear, viu? Eu posso ter, na verdade, essa função aqui, deixa eu, nem sempre essa tendência precisa ser linear. Neste caso, que ela é linear, mas a verdade é que ela é uma função de t. Ela é uma função do tempo mais uma flutuação aleatória. Traz a tendência para tendência linear simples f de t, ele tem alfa t mais opa, que no nosso caso aqui é a tendência linear. Mas eu poderia fazer uma tendência aqui sei lá, quadrática, nada a definição é essa. Ele é em função do tempo. A função aqui pode ser qualquer coisa. Beleza? Ponto, não vou ficar. E o DSP é o processo estacionário nas diferenças. Então, eu posso pegar esse processo aqui, diferenciar ele, que ele vai me entregar o quê? Ele vai me entregar, fazendo aquela mesma coisa lá do passeio aleatório. Passeio aleatório, se eu diferenciar ele, então eu vou retornar a um ruído branco. Esse processo aqui também, a média dele está variando linearmente, mas ele vai somando vários choquezinhos aleatórios. Se eu diferenciar ele é o quê? É subtrair a linha de tendência. O que ele vai me retornar? Ele vai me retornar só um processo de ruído branco. Aí. Então, esses 3 processos que eu gerei aqui, se eu tirar a tendência deles, eles viram ruídos brancos. Certo? E a gente já tinha trabalhado na última aula também, não vou ficar repetindo aqui. Aí os processos cicloestacionários são processos que eles se repetem com um ciclo constante P. Então, eu gero os P primeiros valores, né? E os valores seguintes são uma repetição do ciclo P, né? Para cada P, né, XT, ele vai repetindo o P, mais um choquezinho aleatório. Ok? Então, esse é o CSP, Cyclo Stationary Process, gera um valor, um passeio aleatório com os P primeiros valores, né, referente ao ciclo, né? E depois eu só vou repetindo esses valores, mas somando com uma flutuaçãozinha aleatória aqui. Então, tá aqui. Você vai ver que todos eles são uma cópia dos processos anteriores. Se eu gerar a autocorrelação desse processo, ele vai me dar aqui igualzinho o tamanho do ciclo. Qual foi o ciclo aqui? Foi 20. O ciclo aqui foi 20. Você vai ver que eles vão estar separados aqui. De 20 em 20, eu tenho um pico de semelhança. E aí,
eu tenho flutuações de acordo com a flutuação que foi gerada pelos valores aqui. Okay. Se eu colocar aqui um valor menor, a minha autocorrelação ela vai repetir exatamente. Os picos de correlação estão separados em ciclos de 15 por 15. Certo? E aqui eu tenho correlações inversas, mas isso aqui depende da natureza dos valores iniciais que eu gerei aqui. Eu posso ser heterossedástico, é aquele que varia a variância ao longo do tempo, né? Por exemplo, isso daqui não tem média nenhuma. Então, eu fiz questão de tirar a média, mas só mostrar que a variância dele está crescendo ao longo do tempo. Então, qual que é a ideia dele? Que a variância é uma função do tempo. Beleza? E aí, só para fechar aqui mesmo, dizer que eu posso combinar todos esses processos. Né? Como, por exemplo, aqui, eu estou gerando um processo estacionário na tendência, do TSP simples, né? Com 0,3, somando ele com o processo heterossedástico e somando ele depois com o processo ciclo estacionário. Eu vou gerar um aqui, eu vou tirar o heterossedástico, vou mostrar o X1 e o X3 aqui. Aí ele fica estacionário e com sazonalidades. Vou pegar e gerar o ACF desse processo aqui, só para gente. Não, peraí. Eu tenho uma amostra muito pequena, eu quero uma amostra maior. O ciclo 20, pode ser que o ciclo 20. Não é assim? Aí, isto. Ainda está muito sutil aqui. É porque a variação dele, ele vai pegar 20 valores, são muito pequenos. Ele é um outro tipo de muito simples. Ele vai ficar mais fácil de visualizar. Aí, ele tem uma tendência, sabe? E tem os ciclos. Poxa, você tá me sacanagem. É porque eu tô pegando X, gente. Mas eu também, porra, inteligência. Fiz 4. Aí, pô, eu também. Tá aí, ó, X4. Ele dá para ver a sazonalidade dele de 20 certinho. E no meio ele ainda tem alguns outros picos aqui relacionados. Porque aqui eu estou misturando tendência, que é o TSP, com o ciclo estacionário. Deixa eu voltar ele aqui um pouquinho para o que era antes, tem uma tendência um pouco mais forte. Aí está com uma tendência bem mais forte. Vamos ver aí. A memória longa, típica do processo autorregressivo, mas olha, vocês vão ver que de 20 em 20 ele tem uma pontinha aqui para cima, que é o traço do ciclo estacionário dele. Vamos diminuir um pouquinho a tendência aqui, de 0,1 para 0,7. Vamos de novo aqui no... Não, aí eu doei demais. Não, tá demais. Aí, pronto. Não estou conseguindo fazer o ciclo estacionário aqui. Ele está mais visível aqui do que no ACF. Por quê? Porque a inclinação da tendência aqui ainda está muito forte. 0,05.
Aí praticamente não vai ter, tem uma tendência bem mais suave, mas a extensionalidade está mais forte. Aí sim, poxa, ficou bem claro para ver que ele tem os dois componentes aqui. Então, em todos esses processos, todas essas famílias de processos que a gente viu aqui, fica claro como a estrutura de autocorrelação ela revela o que está acontecendo, como que a, a memória do processo temporal, do processo estocástico, ele é persistida. A gente saiu lá da família dos processos I e D, onde ninguém tem memória, né? Todas as amostras são independentes entre si. Passamos pelos processos aditivos, que ele vai acumulando os valores, né? Somando os valores. Nós falamos dos processos de passeio aleatório, processo de Poisson e processo de Wiener, certo? Depois, o processo de Poisson é um processo de contagem, né? Vimos depois os processos autorregressivos, que é uma classe muito importante de problemas de processos estocásticos, que tem uma previsibilidade linear, né? Um pouco mais forte. E a gente conseguiu demonstrar todas essas características aí, utilizando o ACF e vendo as características de estacionariedade. Por aí vai. Bom, esse passeio aqui de hoje foi só para a gente aprofundar vários exemplos do que são processos estocásticos, né? A gente passou por processos estocásticos de muitas naturezas distintas aqui, cada um deles é aplicado na solução de algum tipo na modelagem, né, de algum tipo de processo natural, social, econômico. Nas nossas próximas aulas, a gente vai continuar vendo novos tipos de processos estocásticos. A gente vai ver na nossa próxima aula, por exemplo, o processo markoviano, que é uma família de processos muito interessantes, com inúmeras aplicações práticas, né? Dentro de processos markovianos, a gente vai ver cadeias de Markov. Na outra aula, a gente vai falar sobre processos gaussianos, que aí é uma família de processos gigantesca, com aplicações absurdas, né? E aí a gente só vai aprofundando até chegar em séries temporais. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até nossa próxima aula. Boa noite, pessoal. Boa noite, até.